Fala galera, hoje mais uma vez estamos aqui falando sobre então o espaço rural. Hoje eu fiz um pouquinho diferente, vamos ver se vai dar certo esse estilo, para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura fundiária, não só do Brasil, mas de todos os países em desenvolvimento, tá? Que o padrão é praticamente o mesmo. Então preciso entender que sempre que a gente vê a palavra fundiário aí, num exercício, numa atividade ou até mesmo numa notícia, a questão fundiária tem relação com terra. Não a terra, assim, da cidade, mas principalmente a terra agrícola, né? Então, estrutura fundiária, ou seja, como é a terra agrícola em determinado lugar. Nós vamos focar agora nos países em desenvolvimento, então a gente pensa aí em Brasil, Argentina, México, né? Então são países que têm muito uma semelhança. Primeira coisa que eu preciso entender é que nós temos uma cultura igual, tá? Padrão, que essa cultura ela vem lá do período das grandes navegações, do período colonial, que foi o modelo que foi utilizado, né, pelas metrópoles, né, em que a metrópole colonizadora recebia, né, pegava a colônia e fazia aí uma divisão internacional do trabalho. Como as colônias tinham muito terreno disponível, eles utilizavam um método chamado plantation. O que é o plantation? Ela tem uma estrutura básica, grande extensão de terra, né, que a gente vai chamar de latifúndio, e nós temos aí a monocultura. Tem um desenho ali mostrando mais ou menos como é que funcionava então essa plantation no período colonial, e até hoje a gente tem essa característica muito forte no Brasil, no centro-oeste, né, na região norte, nós temos muito essa característica da plantation. No passado a gente tinha mão de obra escrava, a gente sabe que hoje nós não temos a mão de obra escrava, mas aí tem a figura do boia fria, né? Que é aquela pessoa que só é contratada para trabalhar no período da plantação, depois no período da colheita, né? Em casos específicos. Outra questão que a gente pode lembrar também é a concentração fundiária. Infelizmente, uma grande cultura deixada pelas colonizadoras, né, pelas grandes metrópoles europeias, foi a concentração na mão do grande rico, né? Desde o tempo das capitanias hereditárias, em que a gente tinha os grandes latifundiários, eles foram desenvolvendo, as famílias foram crescendo e essa terra ela foi passando de mão para mão. O pequeno agricultor, né, aquele que trabalha com a agricultura familiar, ele foi perdendo espaço para isso e aí a grande expansão agrícola vai dominando cada vez mais. Hoje no Brasil e nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento a gente tem essa característica. A gente tem grandes terras agricultáveis na mão de poucas pessoas e muitas pessoas no Brasil que se dizem espaço agrícola com pequenos hectares de terra apenas. Além da concentração fundiária, a gente tem a especulação imobiliária, onde os pequenos agricultores, principalmente, vão perdendo espaço aí para grandes centros urbanos que vão se aproximando, né? Então a gente tem numa cidade, né, até mesmo nas pequenas cidades do nosso país, um espaço rural. Esse espaço rural tem um projeto da prefeitura em que a gente tem aí asfaltos, rodovias ou até mesmo uma indústria que vai ser colocada ali, e aquele valor ele acaba crescendo de maneira gigantesca. Porém, o pequeno agricultor às vezes nem sabe disso que vai acontecer. Alguém chega lá, oferece um valor para ele bem significativo e ele acaba vendendo a sua terra. Porém, a sua terra dentro de alguns anos, 2, 3, 5, 10 anos, vai receber um projeto de grande magnitude e ele acaba perdendo. Então hoje, no Brasil e nos países emergentes, a gente tem um grande problema com a especulação imobiliária e vale a pena lembrar aí também da grilagem, né? A grilagem que vem desde o período colonial também, em que as pessoas mentiam que tinham documentos da terra, e hoje nesses países do mundo contemporâneo é muito mais fácil, porque qualquer documento, qualquer carimbo, qualquer corrupçãozinha ali por baixo acaba alcançando essa característica. Beleza? Então espero que você tenha gostado da aula de hoje, né? E que a gente possa voltar mais vezes então a conversar sobre o espaço rural, né, dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, comente, né, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, aquelas coisas todas, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, galera, no coração.